É isso, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos, salve Vera. Olha, eu não gosto de irritar o professor não, mas eu vou dar duas respostas aqui para ele. A primeira é o seguinte, sobre os medíocres. Não devemos esquecer aquela frase famosa do Nelson Rodrigues, professor, que os medíocres vencerão, até porque são a maioria, né? E outra resposta é a seguinte: Dilma Rousseff, presidente do Brasil, e foi visitá-la no Palácio o Jô Soares. E aí, conversando no Salão Verde com Lúcio Vieira Lima, irmão de Gedel, que também ali um pouco acima do peso, né? Eu perguntei, gente, eu daria tudo para saber o que a Dilma está conversando com o Jô Soares. E ele disse, Zé Maria, isso é claro, é sobre comida. Então, assim, cada um conversa sobre o que gosta. É verdade. O futuro do país, ninguém se preocupa, professor. Mas, olha, hoje aqui o grande assunto, Vera, é a reabertura, a retomada dos trabalhos, se é que pode se chamar assim, né, do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai receber os líderes, ir lá conversar, tentar saber de cada bancada o que eles podem entregar em votos do plenário. E esta será uma semana decisiva de início de debate para definir se coloca ou não em votação a emenda da reforma da Previdência. Veja bem, decidir... Pois não, Vera. Não, desculpa, te interrompi, pensei que você já tinha terminado. Uma semana decisiva, porém, na quinta-feira já duvido que haja alguém aí com o carnaval espalhado pelo país, principalmente Nordeste, Rio de Janeiro e agora até aqui em São Paulo, né? Como que isso vai permitir uma mobilização, esse calendário aí tomado pela folia? Mas aí é que você não conta com a agilidade, com a inteligência dos parlamentares. A votação mesmo está marcada para o dia 19, Exato. Portanto, depois do Carnaval, né? Então, veja bem, o professor Vila já mostrou aqui isso aí do presidente, colocar ou não em votação. É muito estranho isso, né? O dono da bola, ele vai colocar, marcar dia 19, o projeto entra em votação. E quem não quiser, apresenta um requerimento para retirada de pauta, ou aprova ou reprova. Mas não, será uma semana de avaliação. Mas o que eu queria dizer, Vera, que aqui é aquela história de fogo de monturo, né? Aquele fogo que queima e que ninguém vê. Ninguém está prestando atenção na reforma da Previdência. Todo mundo aqui só pensa na sobrevivência política, ou seja, na reeleição, salvar a sua própria pele. E com relação a essa observação muito boa do Joseval, de renovação, os partidos políticos são as portas de entrada para o Congresso Nacional. E eles se fecharam, viu, Joseval? Há pouco espaço para esses que vêm do movimento social. E tem uma outra coisa, hoje o Estado publica uma nota dizendo que votos do Norte e Centro-Oeste vão superar os votos do Sul do país. Como é que você analisa isso, Zé Maria? Olha, Joseval, essa história, essas contas, elas não fecham porque dificilmente há uma decisão de uma determinada região de votar contra algum candidato e outra votar a favor. O que há mais ou menos é o Nordeste, quando implica com alguns, como implicou com José Serra, que representa muitos paulistas e tal. Isso aí houve realmente, mas não depende muito disso, não. Essa divisão por região aí é apenas para não receber o ódio, para não receber os votos contrários. Agora, quando as bancadas chegam aqui no Congresso Nacional, não se iludam, não. A bancada do Nordeste vota unida e tem uma fatia importante do poder exatamente por isso, porque tem força política unida no Congresso Nacional. E a Constituição limita os maiores estados, né? São Paulo, por exemplo, tem só 70 deputados. Eu digo só porque a Constituição limita esse número, né? O menor de 8 e o maior de 70. Muito bem, Zé, é isso mesmo, é a questão estrutural. Vai renovar o Congresso de 35% a 40%, como toda eleição. Isso. Só que a renovação, quando a gente vai ver quem é o Paulo, ele é filho do Pedro, quer dizer, o Pedro não foi candidato, mas ele é filho do Paulo. E que é uma família que está há anos na política tal, né? Com esse sistema eleitoral, com essa forma de financiamento, com essa estrutura, não tem reforma, a República acabou. Nós estamos, na verdade, fingindo que vivemos numa mansão e é um cortiço. Esse que é o problema. Mas não adianta de chamar o cortiço de mansão, porque o cortiço continua sendo cortiço, ou seja, a República
acabou. Nós estamos vivendo uma enorme farsa, mas a gente finge que tem política, finge que tem políticos, finge que tem projeto, mas não há nada. Essa que é a realidade, é tristeza. Infelizmente a realidade é essa. O Congresso é ruim, continuará ruim, os governadores são ruins, continuarão ruins, e na Presidência da República as pessoas com quem eu converso querem eleger o menos pior. Ninguém pensa em melhor, sabe por quê? Porque não há melhor. As pessoas falam assim, quem nós vamos votar no dia 7 de outubro que seja menos pior? É assim, infelizmente. É triste, quer dizer, é uma crise estrutural, portanto, não é só uma questão de nomes. Ou nós construímos uma nova república, uma nova constituição, uma nova estrutura legal, ou viremos ad eterno em crise. Isso aí não vai resolver. Pois é, professor, é exatamente. O mundo mudou, né? Veja bem, nós estamos aqui no rádio transmitindo com imagem e imagem de ótima qualidade, né? As pessoas estão exigindo mudanças e transformações muito rápidas, né? Na velocidade aí da luz, e o Congresso e a história não andam nessa velocidade. Então, não haverá essa mudança rápida e acho que paulatinamente haverá essa mudança, mas não nessa velocidade. Isso é impossível, não é como gostaríamos que fosse, né? E o mundo inteiro se renova muito mais rápido que o Brasil, né? É incrível, quando a gente olha, acompanha o que está ocorrendo, o crescimento mundial, os desenvolvimentos na área de educação, ciência e tecnologia, no comércio, nós estamos parados no tempo. Nós não entramos no século XXI. O que nós fizemos de bom no século XXI? Me dê um exemplo. Eu queria que alguém me desse um exemplo. Se você pegar o começo, eu vou concluir, o começo do século XX e o começo do século XXI, estão cerca de 2 décadas, do século XX e 2 décadas do século XXI. O que nós produzimos comparado ao século XX? Que escritor surgiu nos últimos tempos, um grande escritor? Pega as artes plásticas, faz um desenho do cenário. É um horror, nós não temos nada. O que o Brasil construiu em quase 2 décadas do século XXI? De concreto, não tem nada. Nós não entramos no século XXI, essa que é a realidade. Enquanto a gente não cair na real, porque o mundo inteiro está crescendo e se desenvolvendo, hein? E nós estamos parados olhando para o século XX e alguns para o século XIX. Ô Zé Maria, boa volta de recesso para você, tá bom? Bom trabalho. Perfeito, obrigado. Muito bom dia a todos. Eu apenas quero extrair da fala do Zé Maria a informação que ele deu de que as portas estão fechadas pelos partidos para os movimentos sociais. E, curiosamente, muitos partidos chamam o povo para ir integrá-lo, mas são partidos de esquerda. E os movimentos sociais de destaque no Brasil são movimentos de direita, ou são liberais. Curiosamente, eu gostaria que a Vera, no próximo comentário do Estadão, escandisse esse tema, viu, Vera? José, eu acho que vai ser objeto de pauta dos jornais e das colunas, certamente, porque alguns desses movimentos ganharam um protagonismo, como é o caso do MBL, por exemplo. Eu acho que essa atuação tem de ser bem investigada pelos jornalistas e tal, porque tem uma parte ideológica, tem uma parte de funcionamento orgânico desses movimentos, como eles se financiam, como eles buscam recursos, a que partidos eles vão acabar se ligando, nem sempre é um único partido, muitas vezes as lideranças se dividem em vários partidos, isso com certeza vai ser um objeto de pauta. Tem esse Renova BR que lançou a sua primeira turma de estudantes aí de política no fim de semana, com um vídeo inclusive do Luciano Huck, o que aumenta a desconfiança de que ele é sim candidato. Tem o Agora São Paulo não, Agora BR, tem vários movimentos desses que vão ganhando uma conotação política, vão se associando a partidos, apesar de terem surgido como de forma suprapartidária. Então isso vai com certeza ser um tema desta eleição muito importante. E não vai mudar nada do Congresso, nada das Assembleias Legislativas. Pode registrar, no dia 8 de outubro, segunda-feira, nós vamos estar aqui noticiando que a maior parte dos interesses que tinham nessas assembleias, ou o Congresso, vai ser igual. Pode registrar, não vai mudar nada. Quando se tiver o voto distrital, você muda. Nós estamos congelados no tempo, nós somos um país medíocre. Sequer os principais livros são traduzidos no Brasil. Que exposição de artes plásticas chega ao Brasil? Aqui não acontece nada. Nós estamos em outro planeta. Por exemplo, o que aconteceu nos últimos anos na Espanha, desde 2013, com o surgimento de uma série de movimentos, Ciudadanos e o Podemos, mudou a história da Espanha.
Né? O que está acontecendo na Itália com o Movimento 5 Estrelas? Tem um quarto do parlamento e prefeituras importantíssimas como de Roma. O que isso significou para o Brasil? Nada. As pessoas nem sabem o que é o Movimento 5 Estrelas no Brasil. Ninguém nem sabe o que é o Podemos e os Ciudadanos, que são opostos, no caso espanhol, que são movimentos. Mas só foi possível ter esses dois na Espanha e os 5 Estrelas na Itália, porque tem voto distrital. Com voto proporcional é impossível, não vai mudar nada. Direita, aqui nem tem direita, aqui não tem centro, aqui não tem esquerda, aqui não tem nada ideologicamente. Se você for discutir ideologicamente com alguém que se diz de esquerda, ele não sabe nem que é esquerda, o de direita também não sabe. A pobreza ideológica é absoluta.